Olá, meus irmãos e amigos, pastores, coordenadores, superintendentes, alunos da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical, em qualquer lugar do Brasil onde você se encontre. Nossa revista maravilhosa da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e nesse trimestre nós estamos estudando a Igreja, a eclesiologia, essa importante parte da teologia que se preocupa em nos trazer vários ensinamentos sobre a igreja, sua origem, sua missão e tudo que se refere a ela. Hoje nós vamos centrar a exposição no ministério da igreja. É a lição de número 7, pastor José Gonçalves, que é o comentarista deste trimestre, ele de maneira brilhante nos traz valiosos conhecimentos, uma exposição muito assim interessante, concisa, mas profunda, que com certeza vai somar e nos entregar, uma porção interessante dessa doutrina, desses ensinamentos que vão com certeza nos fazer crescer ainda mais na fé e nos conscientizar ainda mais da missão da igreja nessa parte aqui ministerial. Os objetivos da lição, eles são os seguintes: apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observado na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Uma alusão ao ministério cristão universal de todos os crentes, de todos aqueles que se convertem a Cristo. Número 2, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Como é que era a estrutura da igreja nos primórdios do cristianismo. E número 3, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Então, são 3 objetivos interessantíssimos que nos conduzirão a um aprendizado, com certeza, muito profundo e frutífero. Caminhando aqui, nós vamos começando aqui pelo texto. Texto áureo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 11, e diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em algumas traduções, mestres, não é? Então, esse texto áureo aqui, ele já nos introduz para uma questão interessante do ministério cristão verdadeiro. E ele mesmo deu uns, ou seja, isso nos remete para o fato de que Deus, o nosso supremo pastor, ele tem um papel predominante na condução daqueles que vão exercer esses ministérios aqui específicos. Ele tem participação nisso, né? E a expressão aqui, a palavra uns, nos aponta para o fato de que nem todos os cristãos exercerão esse ministério aqui específico. Esses dons aqui ministeriais, vamos falar assim. Então, nós vamos aprender nessa lição que nós temos o ministério universal de todos os crentes, mas nós temos um ministério específico para a igreja, que é levado a cabo por esses
ministérios aqui especificados no texto áureo. Você vai compreender isso com mais clareza no decorrer da exposição. A verdade prática é o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade dos seus membros. Esses membros da igreja, que são todos os cristãos, que já possuem um ministério universal, eles serão também edificados, fortalecidos na fé, através desses ministérios específicos que serão exercidos por alguns cristãos, por Deus chamados, por Deus escolhidos, pela igreja aprovados e por aí vai. É exatamente isso, ok? Então nós vamos andando e nós temos aqui, se o propósito é edificar e maturar a igreja, logo o ministério só deve ser exercido por quem já possui estrutura para tal. A verdade prática aqui, colocada pelo pastor José Gonçalves, que eu acabei de ler, que ela diz que esses dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade, nos aponta para uma questão importante. Que questão é essa? Qual deve ser a estrutura daqueles que vão exercer esses ministérios específicos? Pode ser qualquer pessoa, com qualquer tempo de fé, de qualquer maneira? O bom senso diz que não, e o texto nos aponta para isso, né? Então, se é para edificar e trazer maturidade, as pessoas que vão exercer essa função, esse ministério específico no corpo da igreja, eles precisam estar revestidos de determinadas características que venham demonstrar que estão aptos para o exercício dessa tão nobre missão ministerial, certo? E a Bíblia fala algumas coisas, aliás, muitas coisas sobre isso, e um dos pontos que a Bíblia ministra é a questão dos neófitos, né? O exercício ministerial, seja em que grau ou escalão for, não pode ser exercido por pessoas neófitas. O que é um neófito? Já que o propósito é trazer edificação e maturidade para a igreja, como já foi dito, essas pessoas precisam estar aptas para cumprir com essa missão. O neófito, em linhas gerais aqui, é alguém que ainda está novo, né? Embrionário, iniciante, vamos dizer assim, é nesse sentido aí. Ou seja, alguém que não alcançou ainda uma maturidade, um determinado nível de maturidade, equilíbrio e conhecimento, não só da palavra, mas como de tudo aquilo que se refere ao exercício do ministério. Essa pessoa não conseguiu ainda alcançar esse equilíbrio, esse nível que lhe conceda a possibilidade de vir exercer esse ministério. É isso que é um neófito. Sinônimo aqui de imaturidade, certo? Agora tem um detalhe muito importante que nós precisamos atentar, e tem pessoas na igreja que elas, quando se fala de alguém neófito, alguém ainda imaturo, que não alcançou aquele grau ainda de conhecimento, as pessoas ligam isso muito ao tempo. Tipo assim, quanto tempo o fulano de tal tem na igreja? Ele tem 6 meses, então ele ainda é um neófito. Ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aquele ali que já tem 40 anos, aí esse está maduro, esse está pronto. Nós temos essa tendência de olhar por essa janela, e isso é um equívoco fenomenal.
Um equívoco que resulta em tragédia e problemáticas em diversas igrejas, Brasil afora. Porque isso não é a forma melhor de você fazer essa avaliação. É claro que o tempo que uma pessoa milita numa determinada área, e no nosso caso aqui da fé cristã, é claro que isso é importante, mas não é o único fator determinante, não é o fator que nos aponta se alguém está apto ou não para o caso do exercício aqui dos dons ministeriais. O tempo é importante, mas não é elemento considerado de maneira isolada. Há pessoas, há cristãos que têm 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de fé, mas já alcançaram uma maturidade, correram atrás, se envolveram, demonstraram interesse, né? Estão envolvidos na obra e entenderam desde cedo a necessidade do seu aprendizado, né? E essas pessoas vão crescendo. E em pouco tempo elas são uma possibilidade para o exercício do ministério. Enquanto que outros estão há décadas na igreja, décadas, e ainda são imaturos. A cabeça desse tamanho assim, ó. Entendeu? Pessoas que são como tatu. Tatu, animal que cava um buraco, assim, e aí ele pensa que o mundo é aquilo ali. Tudo circula em torno daquilo ali. É visão de tatu. Então essas pessoas não cresceram. O tempo que elas estão na igreja não foi ainda o suficiente. Talvez não seja, porque elas pararam, elas se acomodaram, elas não buscaram, não correram atrás daquilo que a Bíblia diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O crente, no momento que ele adentra no reino de Deus, ele tem que entender que é uma caminhada, é uma jornada, não é? Então, ele não pode pensar que recebeu a graça da salvação, foi recebido na família de Deus como um filho adotivo, faz parte dessa família, é um filho, é um herdeiro, que isso é tudo na vida cristã. Não, isso é apenas o começo. É uma caminhada, você precisa crescer, maturar, e tem vários caminhos que você vai seguir para alcançar esse nível necessário para o exercício dos dons ministeriais. Isso é muito importante, ok? Introdução. A palavra-chave aqui é ministério, já ficou claro, né? E nesse ministério nós temos trazido aqui pelo pastor José Gonçalves o primeiro item aqui, o primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo o crente, o sacerdócio no Antigo Testamento, né? Então aqui nós temos uma palavra-chave, ministério, sacerdócio universal, sacerdócio específico. Para você entender esta lição, você tem que ter essas duas bases de conhecimento aí. Entender que existe um sacerdócio universal. O que é isso? Todo cristão exerce um ministério sacerdotal e pode ministrar. Só que isso aí é uma coisa assim limitada, não é? O sacerdócio universal, você vai entender isso com mais profundidade no decorrer da lição, é aquela condição do crente como filho de Deus. Ele tem acesso ao Senhor através da oração, ele se comunica com Deus, independente de outras coisas ou pessoas, né? Ele pode ministrar a palavra, falar de Jesus, orar pelos enfermos, uma série de atribuições que são características do exercício cristão, pode ser desempenhado por essas pessoas, sem nenhum problema. É isso, em tese, que se tem como sacerdócio universal. Mas você tem que entender que, além disso, existe o sacerdócio específico. Deus chama pessoas para ofícios específicos. Lembra da expressão do texto áureo? Ele chamou uns.
especificamente para exercer ministérios específicos. É essa a diferença que nós precisamos fazer. O sacerdócio no Antigo Testamento, no início dos sacrifícios, os cabeças das famílias eram os sacerdotes. Quando você estuda esse tópico, você vê uma progressão. O que nós temos aqui? Nós temos uma progressão. Lá no início, quando Deus, no seu relacionamento com o homem, com seus filhos, ele logo manifestou o seu apego com a questão dos sacrifícios. Logo se manifestou nisso. Aí nós temos, olha, a questão de Caim e Abel, que ofereceram sacrifício, Jó, que oferecia sacrifício pelos seus filhos, Abraão, lá no capítulo 12, que oferece um altar ao Senhor. Você percebe que essa questão de sacrifício, oferenda, altar, vai ganhando corpo no Primeiro Testamento através dessas pessoas, era uma coisa pessoal, né? Lá na frente, mais na frente, o que acontece? Acontece uma limitação desse exercício sacerdotal, quando é estabelecido o sacrifício levítico, ou seja, a exclusividade da tribo de Levi e da família de Arão. Isso foi um ditame do próprio Deus, naquele diálogo lá com Moisés, no Sinai, ele estabelece o sacerdócio levítico, que no início era feito da forma como já foi dito aqui, através de pessoas em particular, não é? E aqui ganha um corpo maior. A família de Arão e a tribo de Levi são nomeados oficialmente para, a partir daí, se ter o trabalho sacerdotal. O que é um sacerdote? A gente está falando de sacerdócio universal, sacerdócio específico, mas o que é um sacerdote? Você podia ter muitas explicações sobre isso. É um mediador, condutor de serviços religiosos. Eu acredito que essa seja a definição mais clara para nós. Não exclui outras, né? É um mediador, um condutor de serviço. Esse termo sacerdote ocorre 775 vezes no Antigo Testamento, né? E ocorre mais 165 vezes no Novo Testamento. Ou seja, você percebe que a questão do sacerdócio, do serviço cristão, ele se reveste de uma importância extraordinária no texto canônico. Tanto faz no Primeiro Testamento como no Novo Testamento. Requisitos para ser um sacerdote. Eu coloquei isso aqui porque eu acho isso muito importante, que mais na frente nós vamos tratar desse assunto. Eu estou falando do Antigo Testamento. Quando os dons ministeriais foram estabelecidos no Novo Testamento para a igreja, você vai perceber que lá no final o pastor José Gonçalves, ele traz ali o quê? Os requisitos para o exercício desses dons ministeriais. Mas aqui no Antigo Testamento já há um embrião, já há uma sombra disso em algum aspecto, aqui bem mais rígido, por questões cerimoniais no judaísmo, tá? Então veja bem, qual seriam os requisitos? Se você abrir Levítico 21, você vai encontrar ali um tratado minucioso do que era exigido para que alguém se tornasse um sacerdote lá no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ele tinha que ser da tribo de Levi, porque Deus estabeleceu isso já na frente, né? Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Já começa por aí. O fato de ser da tribo de Levi, descendente ali, não significava dizer que você seria um sacerdote, mas isso era um requisito importante, tá certo? Tinha que ser ali da família de Arão, né, dos filhos, da descendência ali. Foi estabelecido dessa forma. Agora,
além desses dois requisitos principais, ser levita e descendente de Arão, existiam outras coisas, algumas bem pesadas, não é? Por exemplo, aqui, ó, não podia ter defeito físico nenhum. A pessoa que tivesse, o homem que tivesse um defeito físico, entendeu? Ele não podia exercer o sacerdócio. Coisas do tipo assim, olha, não podia ser cego, não podia ser coxo. Se ele tivesse alguma mutilação no rosto, também não podia, né? Se tivesse uma mão ou um pé quebrado, um dedo, alguma coisa defeituosa, também não poderia. Se ele fosse corcunda, né, como se chama aquela pessoa que é um pouco envergada assim, também não poderia ser sacerdote. Se ele tivesse impige pelo corpo, belida no olho, que é uma mancha branca que aparece, né, na córnea, entre outras coisas que eu não vou citar aqui. É só você ir lá em Levítico 21, que está lá elencado uma relação completa das exigências que eram feitas para o exercício do sacerdócio. É claro que hoje não cabe isso, né? Com tudo isso aí, não cabe, porque seria muito problemático. Hoje, por exemplo, uma pessoa que não tem a visão, ou os olhos, não enxerga, né? Pode ser um pastor, um presbítero, um bispo, não se pode dizer que não. Existem muitos recursos hoje, né, que essas pessoas, nós temos até deputados, vereadores, pessoas que exercem cargo parlamentar que são deficientes visuais, não é? Isso não impede, e logo não impediria ser um sacerdote. É muita limitação, mas não é um impedimento. Uma pessoa que não tem uma perna pode ser um ministro, não há problema nenhum. Mas no Antigo Testamento tinha esses ditames, para você ter uma ideia da seriedade com que isso era tratado no início, tá bom? Essa é a intenção de ter colocado isso aqui. Tá? Agora, essa doutrina bíblica do sacerdócio, ela é confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento, o sacerdócio da Antiga Aliança, tudo isso que nós falamos lá, aquele sacerdote lá da Antiga Aliança, do sacrifício levítico, eles eram considerados como um tipo de Cristo. Isso está em Hebreus 8:1. Diz lá o seguinte, olha, Cristo ofereceu um sacrifício completo e perfeito, que cumpriu integralmente o sacrifício levítico. Quando você lê Hebreus 8:1, que fala sobre digamos, esse tipo de Cristo lá no sacerdócio, está se referindo a isso. Todos nós temos que ter essa concepção. Cristo ofereceu um sacrifício completo e perfeito que cumpriu integralmente o sacerdócio levítico. Hoje a igreja não precisa mais de sacrifício de animais, de nenhuma daquelas cerimônias presentes no sacrifício levítico. Por quê? Porque tudo aquilo ali era uma sombra. Sombra em que sentido? Uma sombra profética daquilo que o futuro traria. Ou seja, Cristo, quando ele vai à cruz e oferece a sua vida, a sua morte vicária, substituta, não é? Ele oferece uma vez por todas um sacrifício perfeito que nos traz de volta a comunhão com Deus. Restaura o nosso relacionamento com o Senhor, Criador de todas as coisas. Esse foi o propósito do sacrifício de Cristo. Então, hoje, a igreja não precisa mais repetir os rituais do sacrifício levítico. É nesse sentido aí. Cristo estabeleceu a igreja como detentora do sacerdócio universal de todos os crentes. 2 Pedro 2,5, citado aqui pelo pastor José Gonçalves, diz o seguinte, olha, vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, o que é isso aqui na prática? A igreja, que é o corpo de Cristo,
Nós, os seus membros em particular, esse organismo vivo que é a igreja, esses cristãos confessos, que se converteram a Cristo pela mensagem da palavra, foram alcançados pela graça, né? Eles podem exercer esse papel de sacerdócio santo, né? Oferecendo sacrifícios espirituais, tudo aquilo que nós conhecemos no exercício da fé. Exatamente nesse sentido. Em terceiro ponto, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Por que isso está sendo colocado aqui? Porque a gente sabe, né, se você olhar lá para a Idade Média, né, o tempo que houve essas colocações das teses de Martinho Lutero na Catedral lá de Wittenberg, na Alemanha, todo esse movimento, todos esses fatos históricos que são de conhecimento não apenas do campo eclesiástico, mas em todo o mundo secular, né? Isso tudo lá aponta também para cá, principalmente nessa questão do exercício sacerdotal. Por quê? Porque no catolicismo romano, o sacerdócio está limitado à figura do padre, né? Isso aqui também não é de maneira absoluta. Se você for, por exemplo, na Igreja Católica, você vai encontrar lá, não é? Além dos diáconos, dos presbíteros, dos padres, dos bispos, dos cardeais, você vai encontrar os paroquianos, não é? Pessoas que exercem determinadas funções no campo de trabalho, social e até na própria liturgia. Você vai ver lá a participação de mulheres em determinadas coisas também, né? Mas na Idade Média, e isso tudo estava restrito ao sacerdote. A missa era rezada em latim, todos nós conhecemos, né? Então o padre ele ocupava todo esse espaço, né? Na Reforma Luterana desse tempo, né, se abre aí um pouco essa questão, né, retirando, né, isso e permitindo que o corpo da igreja tivesse um acesso maior, uma participação maior na liturgia. É nesse sentido, é claro que eu estou falando aqui em linhas muito simplórias. Se você quiser se aprofundar nisso, é uma boa oportunidade que se tem. Isso é muito importante para o conhecimento. O segundo tópico fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Aí aqui se traz a expressão teológica, o ministério quíntuplo, baseado em Efésios 4:11, né? Que é exatamente aquilo que estabelece aqui o texto áureo que eu vou repetir. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse é o ministério quíntuplo, o ministério quíntuplo. Primeiro lugar, apóstolo. O que é um apóstolo? Isso é bem interessante na Bíblia e polêmico no mundo religioso, principalmente no Brasil, tá? Já a gente faz um comentário de rodapé aí, tá? O apóstolo é aquele que é enviado com uma missão. O que é um apóstolo? É alguém que é enviado para algum lugar com uma missão. E isso é o significado da palavra. Você pode aplicar em vários sentidos. Por exemplo, isso no mundo religioso acontece muito, né? O pastor fulano de tal, ou o bispo, ou o padre, foi considerado apóstolo da Amazônia. Nesse sentido, alguém que foi enviado e cumpriu uma missão importante, preponderante daquele lugar, deixou ali um legado e por isso ele mereceu o título de apóstolo. Está errado isso? Não. Você pode aplicar em outros campos do conhecimento, mas a palavra apóstolo, no sentido teológico, bíblico, eclesiástico, ele se reveste de algo a mais, tá? Enviado com uma missão, aqui é a missão espiritual,
a missão evangelizadora, a missão que tem relação com o trabalho da igreja, como parte integrante desse corpo ministerial, né? É nesse sentido aí. Então existia, eu não falei dos requisitos lá para os sacerdotes, de Levítico 21, aqui toma uma outra roupagem. Qual eram os requisitos para ser um apóstolo? Primeiro, ter estado com o Senhor, testemunha da ressurreição de Cristo e operado sinais e maravilhas, eram requisitos para ser um apóstolo. A Bíblia fala de vários apóstolos, Pedro, João, diversos. O mais conhecido deles, Paulo, né? Por ter sido esse destaque. Você imagina que o Novo Testamento tem 27 livros, pelo menos nas versões evangélicas protestantes, né? 27 livros, e desses 27 livros, existe pelo menos 13 que são creditados ao apóstolo Paulo. Você imagina que ele escreveu quase que a metade do Novo Testamento. Então isso dá um destaque a ele, um dos mais conhecidos dos apóstolos. Não fez parte lá do colégio, mas você analisa que ele é um que surge, um propósito especial de Deus na vida dele. Isso merece um estudo à parte, senão fica muito longo aqui o vídeo. O segundo bem, a gente já vai trazer uma nota de rodapé aqui, né? Essa questão de apóstolo existe hoje, isso se banalizou, né? Você vai encontrar no Brasil, tem por aí para fora também, mas vamos falar daqui, um grande número de pessoas que hoje, no âmbito religioso, evangélico protestante, utilizam esse título aí, esse nome de apóstolo. Eu não tenho a fonte, mas segundo pesquisas e preleção aí de outros expositores, é dito que no Brasil se tem pelo menos 10 mil pessoas que usam esse título no campo religioso. 10 mil pessoas, né? É muita gente. E a gente não conhece todo esse pessoal, você conhece aqueles que estão na mídia, vamos dizer assim, né? A mídia, ela promove tal, então você conhece alguns aí, bem conhecidos, que são citados aí como apóstolos e geralmente envolvidos em muitas polêmicas, escândalos e coisas do gênero. Mas esse aqui não é o assunto. O assunto aqui é o seguinte: diante desse quadro todo surge uma pergunta: existem apóstolos ainda hoje? Para você entender bem isso, é preciso você perceber o seguinte, que essas pessoas que usam esse título de apóstolos, eles se consideram no mesmo patamar dos apóstolos bíblicos. Via de regra é assim, entendeu? Inclusive na maneira de se vestir, pode prestar atenção, abre o seu olho, né? E eles se apresentam dessa forma. E também a gente nota que o uso do termo apóstolo por essas pessoas não é nem no sentido da missão, de enviado, com uma missão específica, não. É mais uma questão hierárquica, né? Para parecer superior ao resto do colegiado religioso de determinadas organizações. É nesse sentido, fica claro isso, né? Não somente o nome apóstolo, mas como bispo também. Eu sou bispo porque eu sou acima dos pastores. É mais ou menos assim. E eu sou apóstolo porque eu estou acima de todo mundo. Inclusive no mesmo patamar de Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais. É mais ou menos assim, tá? Então você observa que há uma desvirtuação do título, do nome, nos dias que nós estamos vivendo. É preciso ter muito cuidado com isso, tá? Depois vem a questão do profeta. É outro caso também, quase que no mesmo nível. O que é um profeta? É alguém que fala em nome de Deus. Ele tem a função de exortar e consolar. Revelação do futuro pode acontecer através de um profeta? Pode.
Mas isso não é uma regra, porque geralmente quando alguém fala, olha, fulano de tal é profeta, as pessoas fazem logo essa conexão, alguém que prevê o futuro. Deus pode usar alguém para prever alguma coisa que vai acontecer no futuro, inclusive na igreja hoje? Pode sim, utilizando de uma capacidade que o Espírito Santo dá ou através do dom de profecia. Pode acontecer, mas também isso não é uma regra. A profecia, como dom de profecia e a capacidade que alguém pode receber de Deus para profetizar alguma coisa, para prever alguma coisa, não tem o sentido de tornar isso superior às Escrituras e não apenas o propósito de tratar de futuro, de coisas escatológicas. Não necessariamente. Deus pode te utilizar como um profeta, entendeu? Para dizer alguma coisa a alguém, já previsto nas Escrituras, ser incisivo com alguém a respeito de uma exortação bíblica, e você está atuando ali como um profeta. Ou Deus pode te tomar pelo dom de profecia, né? Que tem gente que não acredita que é para os dias de hoje, mas nós somos pentecostais, assembleianos. E quando Pedro lá, entendeu, alguém questionou, o que é isso que está acontecendo aí? Ele fez o seu discurso e falou, olha, isso aqui, essa promessa, que promessa? Tudo que tem a ver com o derramamento do Espírito Santo. Essa promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, entendeu? Ou seja, e ainda mais, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então isso é para todos nós. Assembleia de Deus no Brasil inteiro, nos grandes centros, lá nos rincões, lá no interior, em toda a Amazônia, em todo lugar. O Espírito de Deus está presente e os dons ministeriais e os dons espirituais são dádivas à igreja hoje. Essa é a nossa crença. Nós cremos assim e é isso que nós temos visto no nosso meio. Mas também tem muita meninice por aí, muita criancice, muita moda, muita criação humana que não passa de engodos, que são extremamente nocivos à igreja, à fé e a tudo que se relaciona ao reino de Deus. É preciso cuidado com isso, tá certo? Então essa é a questão do profeta. Nós temos profeta hoje? Temos nesse sentido. Na verdade, por exemplo, assim, quando você é um pastor, um pregador da palavra de Deus, você também está sendo um profeta. Esse ministério de profeta se manifesta em você. Você está falando em nome de Deus. Você está atuando no sentido de trazer as pessoas para o mundo espiritual, para a reflexão da palavra. É nesse sentido aí, então. Mas há pessoas que Deus pode se utilizar especificamente para essas coisas. Mas nós não temos mais profetas hoje no mesmo sentido do ministério profético que tiveram no Antigo Testamento. O próprio texto sagrado diz, né, isso, que os profetas foram até João. Jesus também foi um profeta, em todo o sentido da palavra. Mas hoje nós não temos profeta nos moldes do Antigo Testamento. Temos profeta hoje? Olha, no sentido de falar em nome de Deus, sim. Como ministério para produzir doutrina e regra de fé? Não, é aqui que mora o perigo. Não, porque na igreja tal tem a Bíblia e a profetisa fulana de tal e o profeta fulano de tal, que você tem que ler a Bíblia, tem que ler o livro dela, as profecias delas, os Nostradamus evangélicos. Entendeu como é que é? Isso é um grande perigo. E aqui nós não estamos diminuindo a capacidade que alguém tem de profetizar ou a escolha que Deus faz de pessoas para isso em determinada circunstância, não é isso que nós estamos discutindo. Isso é possível? Já foi dito. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que não existe mais esse ministério de profeta, com essa roupagem de alguém que profetiza, que Deus está dando a ele uma nova revelação, que agora foi que ele descobriu como é que é o inferno, como é que é o mundo espiritual, como é que se chega a Deus, ou seja, tudo que Jesus falou e os apóstolos ministraram, isso está em desuso, não vale mais para essas pessoas. Novas revelações
Tome muito cuidado com isso. O que Jesus disse, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, o que tudo foi passado para nós por esse colegiado apostólico, é o suficiente. Em termos de doutrina, está tudo aí, ou quase tudo aí. Nós somos fechados à revelação de Deus? Não, Deus pode usar alguém para revelar alguma coisa, para falar alguma coisa? Pode? Pode. Só que essas revelações, essas profecias, esses ensinamentos, têm que estar de acordo, pautado na palavra de Deus, que é a revelação maior que nós temos. Este cânon sagrado aqui, este livro. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. O caminho é esse aí, tá? Todo o conteúdo profético hoje tem que estar em consonância com a palavra de Deus, já dito, né? Seja pelo dom de profetizar, seja pela ministração exortativa à igreja, feita pelo pastor, pelo bispo, pelo padre, por quem quer que seja, tem que estar pautado na palavra de Deus. Você não é um profeta, porque às vezes a pessoa diz assim, olha, em tal lugar tem um profeta, fulano de tal, a irmã fulano, o irmão fulano, o fulano de tal é profeta. Você vai conhecer essa pessoa, geralmente é alguém que já faz um trabalho à parte, desconectado da igreja. Já é problemático, né? Porque ali já é uma coisa à parte, tradições, costumes e doutrinas próprias que ele recebeu de Deus, do anjo fulano de tal. A Bíblia diz que os crentes dos primórdios, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, era aquilo ali. E outra coisa, o fundamento já foi dado. Quando você estuda isso, você percebe, o fundamento já foi dado. A igreja é um edifício que é construída sobre um fundamento que já foi posto. E ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que já foi colocado. Você vai encontrar uma carrada de textos bíblicos que sustentam aquilo que nós estamos falando, inclusive aqueles que já estão colocados aí na lição, tá certo? Então vamos em frente. O próximo ministério é o evangelista, ministério centrado na salvação de almas, né? E aqui cabe um esclarecimento. O que é um evangelista? É um pregador da palavra, não é? E algumas pessoas confundem as coisas, porque as instituições religiosas, elas se encarregam em complicar algumas coisas. Por exemplo, vou falar a nível de Assembleia de Deus, né? Nós temos na Assembleia de Deus evangelista, pastor, que são ministros do Evangelho consagrados pelas nossas convenções. Está errado? Não, está nada errado. Está certo. Agora, qual é a confusão que as pessoas fazem? Primeira confusão é que para uma pessoa exercer um ministério de evangelista, ele precisa de cargo eclesiástico. Esse eu acabei de citar. Não necessariamente. Eu tenho visto pelas ruas, pelo menos aqui em Belém, e eu já vi em outros lugares pela internet, pessoas que pegam uma caixa de som, vão para a rua pregar o evangelho. O que essas pessoas estão fazendo? Evangelistas. Verdadeiros evangelistas, e te digo mais, verdadeiros profetas, que estão ministrando ali o juízo de Deus que virá, não por uma revelação especial, mas pela palavra que já está dita aqui. Tudo que vai acontecer com os que obedecem a Deus e com aqueles que não obedecem a Deus, já está prescrito na palavra, não precisa de novas revelações. Então, quando você coloca isso para o povo, você está atuando como um evangelista, como um profeta. É nesse sentido aí, tá certo? Então, as pessoas confundem. Se criou uma hierarquia que a pessoa é tipo assim, olha, na igreja acontece isso. O camarada, o obreiro é evangelista, né? E o outro é pastor. Ele já se vê num grau abaixo. Ele já se vê como alguém inferior, entendeu? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. São ministérios específicos. Tá certo? Então, o que eu quero falar para você aqui agora? Um caso, por exemplo, quem foi o maior pregador do século passado? Billy Graham.
Tem muita gente que não sabe disso, mas Billy Graham, o nosso grande pregador do século passado, talvez a pessoa que levou mais pessoas a Cristo, ele não gostava de ser chamado de pastor, porque ele dizia que ele não era. Ele era evangelista, o ministério dele era evangelista. É nesse sentido. E depois vem pastores e mestres. Quem é um pastor? É quem lidera um rebanho. Quem é um mestre? É um homem, uma mulher que exerce o ministério do ensino, especificamente, o ministério do ensino. Tá certo? Então, um pastor, ele pode ser um mestre também? Pode. Um mestre pode ser um pastor? Também pode. Às vezes os ministérios deles podem se manifestar de maneira diversa, numa só pessoa. Isso pode acontecer. Tá entendendo? Então, nós precisamos entender bastante isso. Um pastor também pode ser um mestre. Todos os obreiros chamados ao ministério devem estar aptos para ensinar. Isso é uma coisa interessante. Quando você olha lá os requisitos para o ministério, lá em Timóteo, em Tito, você percebe o quê? Você percebe que um dos requisitos ali é o quê? Que esteja apto para ensinar. Só que aquele apto para ensinar ali não é uma referência direta ao específico ministério do ensino, tratado no Novo Testamento. A Bíblia diz, aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Então você que abraçou o ministério do ensino sabe que isso é um caminho que exige muito de você. Não se faz um mestre na palavra de Deus da noite para o dia. Não se faz. Isso é um processo duradouro, que exige de você uma dedicação extraordinária para fazer isso. Então, vamos investir, porque é preciso, a igreja precisa. E no tópico 2, o serviço de diáconos e presbíteros. Além dos ministérios já estabelecidos lá, o pastor traz aqui essa questão. O diácono, que é servir, é um apoio ao ministério da igreja, também trabalha na liturgia e na questão social da igreja. Na Assembleia de Deus e em outras igrejas. A Igreja Católica, por exemplo, a me referir nesse mesmo sentido. E o presbítero, que é o ancião, líderes que presidiu as igrejas nos primórdios. Isso é interessante, porque nós falamos na outra lição da questão dos sistemas de governo eclesiástico, né? E nós falamos sobre o presbítero na Assembleia de Deus. O presbítero na Assembleia de Deus é um cargo auxiliar. Ele nem é considerado um ministro do Evangelho. Na Assembleia de Deus, não. Certo? E ele é um cargo que antecede a ordenação de ministro, que na Assembleia de Deus são pastores e evangelistas. Então, é essa a questão. Terminando a lição, o item 3, que vem aqui as qualificações para o ministério. As qualificações de natureza moral são vários, né? Não avarento, ou seja, não apegado ao dinheiro. Isso é muito polêmico, porque tem gente hoje que quer exercer o ministério por causa de dinheiro. Acha que igreja é lugar de ganhar dinheiro, e muito dinheiro, certo? Se alguém tem essa motivação, está com a motivação errada. Igreja não é lugar de se ganhar dinheiro, tá certo? E tem que ser irrepreensível, vida normal, entendeu? Com a questão da moralidade, né? Vida moral equilibrada, não é uma pessoa infalível. O irrepreensível não é um santo, santíssimo, canonizado. Nós não temos canonização na Assembleia de Deus, mas tem pessoas que se acham assim. Falta só fazer um oratório para elas, né? Mas aqui o irrepreensível é que tem uma vida moral aceitável, né? Que não é motivo de escândalo. Vida ilibada. Vida ilibada. Quando você olha para isso aqui, é muito importante. Eu quero fazer aqui uma nota de rodapé. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a Suprema Corte, composta por 11 ministros. E quando você abre a Constituição Federal, entendeu? Lá no artigo 12, que trata do Supremo, ali no inciso
no parágrafo 3º, inciso 4º, você vê ali a exigência da Constituição para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa ter notável saber jurídico, não é? E reputação ilibada, reputação moral ilibada. O que é isso? É alguém que tem um comportamento que é aceitável. Não pode ser alguém envolvido em escândalo, em roubalheira, processado aqui e acolá. Uma pessoa que passa por tudo isso não tem reputação ilibada. Agora você imagina, se na justiça dos homens existe essa exigência, muito mais nas questões espirituais. O ministro do Evangelho, seja ele qual for, de que escalão for, do diaconato ao cargo mais alto, dependendo da instituição, entendeu? Você precisa ter reputação ilibada também. Saber teológico, bíblico, conhecimento espiritual e reputação ilibada, tá certo? Qualificações de natureza social: soberba, arrogância, difícil convívio, temperamento colérico. É complicado isso tudo aí, tá certo? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E qualificações para o ministério: você se sente vocacionado para o ministério? É uma grande pergunta. Então vamos aqui, finalizando as qualificações para o ministério. Você se sente vocacionado para o ministério? E aqui cabe uma questão interessante: carisma e caráter. Tem pessoas que têm muito carisma e acham que isso é suficiente. Não, precisa ter o caráter, que é a questão moral. E conclusão: o ministério cristão tem que ter essas duas janelas importantes: sacerdócio universal de todos os crentes e sacerdócio específico no governo da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você tenha uma grande lição no próximo domingo, aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, que a bênção de Deus esteja com você. Obrigado por tudo. Se você gostou dessa ministração, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, e receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, em Belém do Pará.